Vamos abrir nossas Bíblias aí no tema 2 Timóteo 3, versículo 1. Pode botar o projetor? Tá, vamos ler. A minha versão aqui é a versão NVI, tá bom? Saiba, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Irmãos, eu quero, nesta noite, a gente entender o pano de fundo dessa carta, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Qual foi o pano de fundo que Paulo ele escreveu essa carta? O pano de fundo foi que Paulo ele já estava preso, mas essa prisão que ele estava não era uma prisão que era igual à primeira prisão que ele foi preso em Roma. A primeira prisão relatada lá em Atos da Apóstolos 28, 16 a 30, ele estava preso em uma casa, né? E ali ele podia receber visitas, ele podia pregar o Evangelho e falar do amor de Deus. Mas nessa prisão que ele está, quando ele escreveu essa carta de 2 Timóteo, ele não tinha esse privilégio. Por quê? Porque o imperador Nero, ele estava nessa época reinando ali em Roma. Então houve um grande incêndio ali em Roma, e o imperador ele culpou os cristãos por esse incêndio. Historiadores estudiosos eles dizem que Paulo foi preso durante essa perseguição e foi acusado de perturbador da ordem. Isso historiadores que dizem, não sou eu. Então, irmãos, nós podemos ver que essa carta, Paulo estava passando um momento muito difícil da pregação do Evangelho, da sua vida, porque ele estava preocupado, ele estava preso, ele estava condenado à morte, e sabia que tinha pouco tempo para instruir o jovem Timóteo na sua caminhada, no que ele iria enfrentar à frente. Então nós podemos ver nessa carta que Paulo, ele começa, e nós podemos identificar que ele não só, ele alerta Timóteo, desde o início da carta, da segunda carta, não do capítulo 3, mas do capítulo 1, ele começa instruindo, preparando Timóteo para o que havia de vir, tempos difíceis, que ele falou no capítulo 3. Pensando nesse tema de fortalecimento, eu penso que esse fortalecimento não é uma coisa assim que é imediata. É uma coisa que você tem que ter tempo, você tem que ter dedicação, você tem que ter preparo. E esse preparo não vem num passe de mágicas. Se estala os dedos, você está pronto. Não. Você tem que seguir alguns passos. E Paulo, ele instrui Timóteo nesses passos. E é por isso que tem um grande pensamento que diz o seguinte: Deus não prepara o cenário para você. Deus prepara você para o cenário. John Piper,
um grande teólogo da atualidade, ele diz o seguinte: Deus está mais comprometido em formar o seu caráter do que facilitar o seu caminho. E é exatamente isso que vemos. Paulo começa com um alerta, não começa com um alerta, mas começa com uma preparação. Deus revela o perigo, mas antes ele instrui para o preparo. E hoje nós vamos entender isso. Nós vamos entender como Deus prepara as pessoas para não serem destruídas nos tempos difíceis. E o subtema que nós vamos trabalhar é preparação antes do perigo. E para essa preparação antes do perigo, o primeiro ponto que nós devemos focar é fortalecendo a nossa fé.